Celebramos a tua presença, Senhor, Deus santo e justo, misericordioso. Pastor supremo e bispo das nossas almas, eis-nos aqui na tua presença. Trouxemos a nossa alma, trouxemos a nossa bagagem, viemos adorar, viemos contemplar, viemos nos apresentar. Eis-nos aqui, olha para nós, aleluia. Isso, glória a Jesus. Vamos adorar. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo para sempre. Quem foi perdoado, aleluia, e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, e toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre, para sempre, aleluia. e o teu povo clama, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, santo, santo. Glória a Jesus. Tu sempre serás santo. Glória a Deus. Aleluia. Celebração no santuário bereano. Hora de gratidão. Em pé como estamos, sob a melodia dessa canção. Olha para trás, olha para a semana que passou, olha para o que você viveu, enumera, relembra, apresenta a Deus a sua gratidão, a provisão, o livramento, a conquista, a bênção, a graça, aquilo que foi acréscimo, aquilo que foi experiência, aquilo que foi bondade de Deus para a sua vida. É hora de gratidão. Feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor. Em toda a nossa trajetória Tu estás presente, ó Deus. Até mesmo nas nossas angústias e tristezas, nas nossas trevas Tu és a nossa luz. Na abundância ou na escassez, na humilhação ou na honra, na fome ou na fartura, Tua presença sempre nos envolve. Trazemos no coração gratidão, reconhecimento a Deus por tudo que temos usufruído. O pão na mesa, a luz no caminho, a semeadura, a colheita. Gratidão, Senhor, pelo livramento, pelo cuidado. Gratidão, ó Deus, pelas misericórdias, pelo perdão, pela absolvição. Gratidão, ó Deus, pela graça que fortalece a fé.
Gratidão, Senhor, pela mão poderosa que nos cobre, que nos protege. Tu és o nosso refúgio. Tu és, ó Deus, o abrigo da nossa alma, torre forte, na qual nos acolhemos. Acolhidos em Ti, estamos seguros. Recebe a gratidão do nosso coração. Viemos aqui adorar e reconhecer. Aceita-nos na Tua presença. E a todos nós aqui, envolve-nos neste mesmo sentimento. No maravilhoso nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Por Deus diz amém. Aleluia, glória a Jesus. Podeis assentar. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor, agradecendo as suas bênçãos. Nós vamos cantar. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado. Ele é santo, Ele é justo. É o que temos cantado, é a nossa adoração. Aleluia. Que é bom ter você aqui nesta noite conosco. Sejam bem-vindos. Vamos adorar o Senhor. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Você pode cantar de olhos fechados. Feche os seus olhos. Maravilhoso, 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 só Tu és justo, só Tu és justo, só Tu és justo, só Tu és justo, e só Tu és santo, 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 maravilhoso, maravilhoso, Tu és maravilhoso, 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 maravilhoso. Mais uma vez, Ele é maravilhoso. Eu sei que você trouxe no seu coração um anelo, um plano, talvez uma decisão, um propósito, uma inquietação, talvez uma dor, uma angústia, o desafio que você vai enfrentar essa semana que vai nascer. Esta é casa de oração.
aqui nós temos a liberdade de orar. Agora, você vai colocar diante de Deus aquilo que está no seu coração. Você vai fazer agora o seu pedido. Você vai colocar diante de Deus aquilo que está mexendo com você, aquilo que está lhe preocupando, aquilo que está lhe angustiando, aquilo que lhe entristece. É hora agora de colocar diante de Deus. Senhor, está aqui o meu plano, tu aprovas? O que eu quero fazer é isso. Conto com a tua bênção. Esse momento é um momento de súplica. Você vai pedir por você, você vai rogar a Deus, você vai colocar a sua vida e aquilo que está lhe inquietando. Ao som desta melodia, esta é a hora de oração. Aleluia. Feche os seus olhos agora. O que é que está se passando dentro de você, na sua alma, no seu coração? Qual é o seu momento? Qual é a necessidade? Qual é a frustração? E talvez o seu pedido já esteja sendo uma teimosia da sua fé. Que bom, a fé é teimosa, a fé insiste. Talvez você me diga: não, pastor, eu não tenho nada novo para trazer. A minha oração é a mesma. Aleluia, aleluia. É na teimosia da nossa fé que nós alcançaremos a promessa. Coloca diante de Deus sua vida. Aleluia. Ele opera maravilhas. Ele é santo, Ele é justo. Ele vai fazer justiça. Espera no Senhor. Confia nele. Coloca teu fardo sobre Ele. Entrega teu caminho ao Senhor. Não tenha pressa. Traduza no seu coração, em sentimento ou em palavras, aquilo que você quer colocar diante de Deus. Pede o auxílio do Espírito. Nem sempre sabemos orar como convém, mas o Espírito nos auxilia. Ele intercede por nós. Ele interpreta os anelos, as ansiedades, os gemidos, aquilo que é inexprimível. Ele sabe exprimir diante de Deus. Aquilo que nosso coração não exprime, o Espírito exprime. Aleluia. Nesta hora, Senhor, teu povo, a família bereana, outra vez, toca na tua memória eterna. Nossa alma te aguarda. Estamos aguardando. Nossa alma te espera. Nossa alma anela por ti, Senhor. Tu és Deus de maravilhas. Tu abres o mar. Aleluia. E fazes o teu povo passar em segurança. E destróis o inimigo. Viemos juntos numa oração de concordância declarar: estamos à tua espera. Vem, Senhor, e socorre-nos. Vem, Senhor, e manifesta o teu poder, manifesta a tua graça, a tua glória. Vem, Senhor, e glorifica o teu nome na nossa vida. Vem, Senhor, e faz-nos permanecer no teu propósito. Faz-nos permanecer firmes na fé. Vem, Senhor, dá vitória ao teu povo. Vem, Senhor, anular toda ameaça do inimigo, toda retaliação. Vem, Senhor, hastear a tua bandeira, vindo o inimigo como uma corrente de águas. O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Jeová Nissi, tu és a nossa bandeira, nosso escudo, nosso estandarte. E para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E toda erva, toda planta que o nosso Pai Celestial não plantou, seja arrancada,
seja arrancada em nome de Jesus. Proclamamos o nome de Jesus. Não é ouro, não é prata, é o poderoso nome de Jesus. É o poderoso nome de Jesus. Não foi com ouro, não foi com prata que fomos resgatados, mas foi com o precioso sangue de Jesus, sangue eterno. E eis-nos aqui na tua presença. Visita o teu povo e entra com providência em cada situação particular. E traz para esta igreja um novo testemunho, traz para esta igreja um novo cântico, traz para este povo uma vitória singular. Manifesta o teu poder e passa diante de nós. Glorifica o teu nome. Eis-nos aqui na tua presença. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E na hora que Deus te abençoar, e na hora que Deus lhe responder, e na hora que Deus glorificar o nome dele na sua vida, dê o seu testemunho. Faça conhecidos os feitos do Senhor na sua vida, para a glória dele. Amém? Gente querida, enquanto nós cantamos Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, com alegria nós vamos dedicar ao Senhor aquela preciosa semente que nós não comemos, que nós reservamos para honrar o Senhor, no reconhecimento de que Ele está presente na nossa vida material, que tudo vem dEle e Ele nos dá para o nosso aprazimento. Enquanto nós cantamos Jeová Nissi, nós vamos dedicar. No vale de cada dia Estou sempre a lutar, mas no monte a mão do Senhor sobre mim estendida está. Jeová Nissi, Jeová Nissi, transponho barreiras. Jeová Nissi, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Ainda que muito penosa se torne a minha carreira, não temo, eu olho para o monte, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, Jeová Nissi, contigo transponho barreiras. Jeová Nissi, Jeová Nissi, o Senhor é a minha. Escute agora. Ainda que muito penosa se torne a tua carreira, não temo, eu olho para o monte, o Senhor
Jeová Nissi, Jeová Nissi, Jeová Nissi, Jeová Nissi, contigo transformo barreiras. Jeová Nissi, Jeová Nissi, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Aleluia. O Senhor é a nossa bandeira, Ele é o nosso estandarte. Depois, provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Faça prova da bondade do Senhor e da sua fidelidade, e veja a sua vida se encher com as bênçãos da sua graça. Chamamos a sua atenção para algumas informações úteis da agenda da semana bereana. Lembramos aos amados irmãos que na próxima quarta-feira, o feriado do São João, por uma medida de conforto e de segurança devido a festejos, a fogos e imperícias e imprudências nos trânsitos por causa das festividades e das bebedeiras, nós não estaremos aqui nessa próxima quarta-feira, tá bom? Retornaremos no próximo domingo, tá certo? Lembramos também a agenda pastoral. O pastor da igreja está aqui durante toda a semana, terça, quarta, quinta, sexta, tardes e noites, parte da noite. Na quarta-feira, terça, quarta, quinta e sexta, todas as tardes. Nas quartas-feiras, pelas manhãs. E alguns desses dias, algumas pessoas só podem ser atendidas a partir das 18 horas. O pastor está sempre aqui para receber você, para orar com você, para ouvir você e também compartilhar a graça do Senhor. Venha tomar um cafezinho com a gente, venha tomar um chazinho, vamos orar, vamos conversar. Estamos à disposição da igreja, do povo de Deus, para a gente buscar o caminho, a vontade, a direção de Deus em cada luta, em cada conflito, em cada necessidade, tá bom? Lembramos que tradicionalmente sempre observávamos, tempos atrás, a primeira semana de cada mês, numa maratona de oração. Há pouco tempo fizemos isso com uma semana de oração presencial no templo, das 19 às 20 horas, e foi uma bênção. Então nós estamos retomando agora, a partir desse segundo semestre, a primeira semana de cada mês, nós vamos estar aqui numa semana de oração noturna presencial. Se você tem flexibilidade de horário, mora na circunvizinhança, tem flexibilidade para se deslocar e quer orar conosco, no dia 1º de julho estaremos aqui orando ao Senhor. 1º de julho vai ser a quarta-feira, né? E nós vamos seguir completando sempre a primeira semana de cada mês, tendo oração todas as noites no templo, das 19 às 20 horas, 1 hora de oração coletiva, durante toda a primeira semana desses meses seguintes agora, né, o nosso segundo semestre, tá bom? Lembramos ainda, gente querida, que já está se aproximando o dia da nossa ceia, a ceia de julho, e com ele a alegria do sorteio da nossa moto, né? Mas ainda estamos esperando por você. Sua igreja conta com você, é um compromisso de amor, é um sacrifício de amor, é para alcançarmos os alvos, os nossos projetos e encaminharmos a obra de Deus. Então, se você ainda não está participando, eu acredito que a essa altura do campeonato, ninguém está de fora, né? Mas, se porventura você ainda não sentiu no coração esse desejo, essa inspiração para... Se você ainda não se sentiu parte integrante, né, participante, se você ainda não se sentiu pertencente ao corpo, dá um passo de fé e vem com a gente nesse projeto. É para a obra de Deus, é para o reino de Deus, tá bom? Muito bem, gente amada, estamos recebendo familiares e amigos, né?
Kaique Lima está aqui com a gente, Jamile, Aulinho está aqui com a gente, Verônica e Gabriela, Davi e Augusta, são cunhados de Luciano e de Tina, né? Rosa, da irmã Anitta, família de Jeane, coisa boa, receber nossos familiares, nossos amigos, sejam bem-vindos a esse momento de celebração, e que maravilha. Nós temos também os nossos pequeninos para um momento, hoje pela manhã, gente, eu fiquei impressionado com o que eu ouvi hoje de manhã. Um trabalho, Guardiões da Infância, da Polícia Federal, acredito que com uma participação bem direta, o Núcleo Cristão, estavam presentes hoje aqui, representando a instituição, né? Nossa irmã Tereza e nosso irmão Vinícius, uma dupla que fez uma exposição aqui maravilhosa, didática, atualizada, profunda, lâminas, informações, vídeos. Todos os pais deveriam estar aqui. Tivemos um grupo bonito, sim, graças a Deus, né? Mas eu ainda sugeri a eles que vamos convidá-los outra vez para apresentar essa realidade, né? Essa mensagem, Guardiões da Infância, aqui no nosso templo, para a nossa comunidade, num domingo à noite. E parabéns, nossa irmã Tereza, muito obrigado pelo presente, por vocês terem tido a iniciativa de estarem aqui, disponibilizar esse trabalho para a gente. Nós temos um apreço muito bonito ao trabalho da Polícia Federal, e ela tem sido uma parceira da família, como guardiã da infância, né? Que riqueza, que riqueza. Nós louvamos a Deus por esse trabalho de hoje pela manhã, e vamos remarcar, porque essa mensagem precisa chegar a todos os lares, a todos os pais, a todos os educadores do nosso Brasil afora. Que Deus abençoe esse trabalho bonito da Polícia Federal. Departamento Infantil convida agora, de 1 a 3 anos, com tia Soraya e Maria, de 4 a 6 anos, com tia Teca e Luna Vitória, e de 7 a 10 anos, com tia Tina e Naikele. Então vamos para o nosso departamento, nossos pequeninos. E nós vamos ficar aqui para ouvir a palavra do Senhor. Enquanto despedimos nossas crianças, vamos cantar o nosso hino. A voz do Senhor é poderosa e Deus pode falar conosco nesta noite e abençoar o nosso coração. Aleluia. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros. Se o Senhor despedaça os cedros do Líbano e despede chama de fogo, a sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas,
a voz do Senhor quebra o cedro. Se o Senhor despedaça os cedros do Líbano e despede chama de fogo, a sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas. Aleluia. Digne-se o Senhor ministrar ao nosso coração uma porção de graça, uma porção da sua graça através da sua santa palavra. Amém. Obrigado, Ministério Louvor, por poder se assentar. Deus abençoe vocês. Vamos abrir nossa Bíblia. Isaías capítulo 30, versículos 18 a 21. Estamos tendo também a alegria de receber nosso irmão Adonis, Luciana e os meninos. Que coisa boa. São filhos da casa, morando agora em Aracaju há um tempo, mas sempre que tem a oportunidade estão aqui com a gente. Bem-vindos, uma alegria tê-los conosco. E vamos meditar na palavra do Senhor, Isaías capítulo 30, versículos 18 a 21. Há um texto precioso que pode derramar luz para em nosso coração. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Aleluia. Abençoe-nos o Senhor com esta porção da sua palavra. O Senhor espera para ter misericórdia de vós. O profeta Isaías aqui está proclamando aqui a oferta da misericórdia. Quando Deus se detém, quando Deus para, quando Deus se acomoda e resolve esperar uma boa atitude do seu povo. É como se Deus dissesse assim: eu confio que eles vão acertar. Eu confio que a atitude correta vai se manifestar e eu estou esperando por ela. A oferta da misericórdia, eis que o Senhor espera. Às vezes, não simplesmente às vezes, mas muitas vezes, na maioria das vezes, Deus sempre espera para ter misericórdia de nós. É o mal que merecemos e Ele não nos dá. Isso é misericórdia. É o castigo merecido e Ele não nos dá. É quando não estamos no caminho. É quando estamos no capricho do nosso coração. É quando estamos na teimosia,
na obstinação, é quando estamos errantes, que Deus, em sua infinita misericórdia, olha para nós e diz: não, eu vou esperar. Eu não vou derramar o cálice da ira. Eu não vou castigar. Eu não vou condenar. Eu vou esperar. Eu vou esperar. Eis que o Senhor espera para ter misericórdia. Deus fica ali aguardando que a gente tenha uma nova atitude a fim de exercer misericórdia. É o que nós chamamos de a zona da tolerância. Não é que Deus esteja se agradando daquele erro nosso, mas Ele está tolerando no sentido de que, esperando que nós tenhamos uma nova postura. Esperando que a consciência, que a nossa consciência, a minha consciência, a sua consciência, que a nossa consciência seja despertada e nós retomemos o caminho. E então, essa espera de Deus é a sua benevolência, é a sua paciência. É Deus dizendo: eu confio, eu acredito que Ele vai acertar o caminho. Ele tomou um atalho, mas Ele vai retomar o caminho. É Deus esperando. É Deus segurando o castigo. É Deus dizendo: não, é filho, eu vou poupar. Eis que o Senhor espera para ter misericórdia de vós. E se detém para se compadecer. Literalmente, irmãos, Deus para. É como se Deus ficasse assim, ó, de braços cruzados, observando a mim e a você, naquela expectativa de ver o nosso coração se voltando. Deus para tudo. Não é que Deus desiste. Não é que Deus muda de plano. O plano é este, não tem outro. Mas simplesmente Ele para. Ele se detém com uma finalidade. Às vezes, pastor, está tudo parado na minha vida. Pode ser que o Senhor se deteve. Sabe por quê? Sabe para quê? Para se compadecer de você. Aleluia. Não estou mais vendo nada. É porque o Senhor se deteve. Eu não sinto mais Deus agir como antes. É porque o Senhor se deteve. Eis que o Senhor espera para ter misericórdia de vós. E se detém para se compadecer de vós. Porque o Senhor é Deus de justiça. O atributo que cobre a pessoa divina nessa tarefa de exercer misericórdia e de se compadecer da gente é a sua justiça. Ele pode exercer misericórdia, Ele pode exercer compaixão na sua justiça. Ele não estaria sendo injusto. Ele é Deus de justiça. Que coisa maravilhosa. E aí o profeta diz: bem-aventurados todos. Diga todos. Amém. Todos. Nesse todos aí, de apenas 5 letrinhas, estamos abarcados. Estamos envolvidos, estamos abraçados. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Se você é um dentre esses todos que esperam por ele, considere-se um bem-aventurado. Porque dos que esperam no Senhor, nenhum será envergonhado, nenhum será confundido, nenhum será condenado. Que maravilha! Bem-aventurados todos os que nele esperam. A promessa do Senhor que exerce justiça sobre nós. O Senhor espera para ter misericórdia de vós.
Talvez você não esteja andando no melhor tempo da sua vida, nem no melhor caminho. Talvez você não esteja na melhor fase da sua vida espiritual, por escolha sua. Mas o Senhor está esperando. Mas o Senhor se deteve para se compadecer. Porque Deus não quer simplesmente sentenciar, castigar. É admirável ver como a graça de Deus funciona e como que modera a norma eterna da sua santidade. Que Deus, as suas disciplinas sobre o seu povo não são condenatórias. Elas são todas restauradoras. Quando Deus disciplina um dos seus filhos, não é castigo, não é maldição, não é condenação. O objetivo é restauração. As disciplinas de Deus para o seu povo são todas santificadoras, são todas disciplinadoras, todas elas objetivam a formação do caráter de Cristo. O inimigo é que nos impõe a condenação, mas o caráter justo e santo de Deus nos propõe o caminho da santificação e da restauração. Deus está esperando por você, meu irmão. Deus está esperando por você, minha irmã. Não segue nesse caminho, não. Não continue desagradando ao Senhor, dando lugar à carne. Não continue fazendo o que você sabe que não agrada ao Senhor. Porque Deus se deteve. Está tudo parado. É porque Deus está te esperando. Eis que o Senhor espera. Deus não quer sentenciar juízo, castigo. Ele é assaz benigno. E a gente precisa entender essa mensagem. Olha a promessa, o versículo 19. Porque o povo habitará em Sião e em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Aleluia. A promessa de consolação. A promessa de estancar o choro. A promessa de restauração. A promessa de oração respondida. Tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti, e a voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. Que promessa maravilhosa. Você que está na zona de tolerância, você que está tendo um caminho deliberado, consciente, voluntário, fazendo aquilo que você sabe que não é o que Deus tem para você, você que não está no lugar onde você sabe que é o lugar que Deus tinha para você. Há uma promessa de Deus aqui para a sua vida. A voz do teu clamor, Ele vai te responder. O Senhor espera para ter misericórdia de você. Ele se detém para se compadecer. Ele é justo. Ele é justo. E bem-aventurados aqueles que nele esperam. Não chorarás mais. A promessa de consolação e de restauração. Ele vai se compadecer. Ele se deteve. Ele parou a execução dos planos. Ele parou a construção. Você não está mais sentindo nada. Ah, pastor, tem tanto tempo que eu nem sinto mais a presença de Deus. É porque Deus se deteve. Provavelmente você entristeceu o Espírito Santo e ele ficou apagadinho dentro de você. E você entrou naquela zona de tolerância. A zona de tolerância tem um prazo. O tempo passa. Não deixa a medida encher. O Senhor está esperando. Corre, retorna para o Senhor. Ele está esperando para ter misericórdia. Ele se deteve para se compadecer. E Ele tem uma promessa para você. Ele vai ouvir sua oração. Ele vai lhe restaurar. Não chorarás mais. Que coisa tremenda. Olha o que é que diz aqui o versículo 20. Embora... Olha que coisa tremenda. Embora o Senhor vos dê
pão de angústia e água de aflição. Quem foi que deu pão de angústia e água de aflição? O Senhor. Ei, meu irmão, você é crente? Você tem aliança com Deus? Pois saiba de uma coisa: tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece na vida do crente, tudo que acontece na vida do povo de Deus, tem a ver com Deus. Tudo que acontece na nossa vida tem a ver com o propósito de Deus. Tudo que acontece na nossa vida tem a ver com os processos de Deus para nós, para a nossa santificação, para a nossa restauração, para o nosso aperfeiçoamento, para o cumprimento da missão, para a restauração do nosso caráter. Se o crente está em angústia, se o crente está em aflição, isso tem a ver com Deus. Isso tem a ver com Deus. Sabe, meus amados irmãos, o salmista, Davi, Salmo 70, olha que versículo maravilhoso. Versículo 20, ele diz assim, ó: Tu, que me tens feito ver muitas angústias e males. Curioso isso, né? E Deus faz isso. É porque quando nós estamos em aliança com Deus, a gente entende que tudo faz parte do processo, tudo faz parte do plano, tudo faz parte da obra de Deus, do propósito de Deus. E o inimigo não tem poder nenhum de causar dano ou destruição ou condenação, porque nós somos de Deus, estamos guardados por Deus, e nós podemos confiar em Deus, mesmo enfrentando, mesmo comendo o pão da angústia e bebendo água da aflição. Por quê? Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, oh aleluia, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra, aumentarás a minha grandeza, e de novo me consolarás. Aleluia. É o versículo seguinte: aumenta a minha grandeza e conforta-me novamente. E o salmista reconhecia: olha, tu que me tens feito ver, Senhor, eu tenho passado por tanta aflição, tanta angústia, tanta tristeza, mas eu sei que Tu estás no controle. Eu sei que está tudo sob a perspectiva do Teu desígnio, do Teu propósito. Aleluia. E aqui o profeta ele diz: embora o Senhor nos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Eu acho interessante essa expressão. Tu que me tens feito ver grandes angústias, tu que me tens dado pão de angústia e água de aflição. Aí o versículo 20 diz: não se esconderão mais os teus mestres. Sabe, gente, é porque quando a gente está na angústia, quando a gente está na aflição, quando a gente está naquelas zonas de tolerância, quando a gente se perde, quando a fé esfria, quando vem um problema, quando a gente se desorienta, sabe, a gente perde o caminho, a gente fica sem direção, a poeira fica alta e a gente começa a pensar errado, a sentir errado, a decidir errado, e parece que não há nenhuma luz, os mestres desaparecem, o ensino, essa linguagem aqui: os teus olhos verão os teus mestres, sabe, você vai saber que Deus deu uma direção segura para você na sua aflição. Os teus olhos verão os teus mestres. Sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai ver a mão de Deus te ensinando. Você vai ver a mão de Deus te orientando, a mão de Deus apontando o caminho. Os teus olhos verão os teus mestres. Você vai entender que Deus te dirigiu, que Deus derramou luz no seu caminho, que Deus deu uma coordenada. E essa promessa é exatamente porque nesses tempos de angústia e de aflição, esses tempos de tristeza, nós sempre perdemos a luz, nós sempre perdemos a direção, nós sempre perdemos a vontade, nós sempre perdemos o ânimo, nós sempre perdemos o propósito. A gente se perde completamente quando o pão é de angústia e a água é de aflição. E é por isso que a promessa de consolação aí vem
forma maravilhosa nos alcançar, porque nesse período a gente se desorienta completamente. A gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde ir, não sabe se portar. E então a gente olha para um lado, olha para o outro, vê tantas opções, vê tantos caminhos, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas aquele que pertence ao Senhor tem uma promessa. Quando, versículo 21, te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, opção não falta. A todo instante nós somos colocados numa bifurcação. Em todos os momentos da nossa vida nós temos opção de escolha. Ou vou para cá ou vou para lá. Temos direita e esquerda. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra. Para aquele que pertence ao Senhor, para aquele que espera nele, há uma experiência de fé mística mesmo, há uma experiência de fé maravilhosa e intuitiva. A direção sempre chega. Você pode estar aí sem saber o que fazer, tenha certeza, vai chegar a direção, vai chegar a luz. Quando te desviares para a direita, quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. A intuição, a presença, a certeza maior, a percepção no nível da alma, a direção do Espírito que nos ensina e que nos guia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus, e o Espírito de Deus guia. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti. Essa expressão está falando mesmo de uma instrução intuitiva, de uma convicção nascente, de algo que é trazido da parte de Deus para você. É o Espírito Santo que habita dentro de você, nunca vai deixar você sem direção. Você pode não conhecer o caminho todo, mas você conhece sempre o percurso imediato, e à medida que você obedecer, novos caminhos serão iluminados, porque a vontade de Deus não é simplesmente um lugar a se encontrar. A vontade de Deus é uma experiência de caminhada com Deus. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, todas as vezes que a gente se embaraça na zona de tolerância, todas as vezes que a gente deixa a comunhão, deixa a vida no Espírito, todas as vezes que a gente se embaraça com as coisas desse mundo, todas as vezes que a gente deixa o inimigo emaranhar nosso coração, nosso pensamento, nossa vontade, todas as vezes que o inimigo nos laça, que a gente entra na zona da tolerância, e que Deus espera para ter misericórdia de nós, e que Deus se detém para tudo, estagna para se compadecer de nós, e a gente perde a direção, e a gente não sabe o que fazer, não há nenhum conselho, não há nenhuma luz. Aí vem a promessa: Ele se compadecerá de ti, não chorarás mais. Ele vai ouvir a tua oração, e quando te desviares, quando estiveres angustiado para lá e para cá sem saber o que fazer, virá a direção segura e certa. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho. Sabe o que significa, meus amados irmãos? Há um caminho de Deus para o seu povo. Deus tem um caminho específico para a nossa vida, em cada situação e em cada capítulo. De todo mundo eu não sei, de alguns eu sei, porque conversam comigo, oram comigo. Sobre o caminho de alguns eu sei como está, mas não tenho conhecimento de todos. Mas Deus conhece o caminho de todos. Deus conhece o momento de cada qual das minhas ovelhas aqui.
E é Ele quem tem a instrução, a direção. Eu não sei qual é o seu momento. Eu não sei em que nível está essa zona de tolerância. Eu não sei qual a distância que está você da verdadeira comunhão e vida no Espírito. Eu não sei exatamente o que foi que lhe tirou da vontade diretiva e te afastou para a zona da tolerância e que fez Deus parar tudo e aguardar que você tenha uma nova atitude. Mas Deus sabe. E a promessa do Senhor é essa: já não chorarás mais. E ao teu clamor Ele se compadecerá de ti, e ouvindo o teu clamor te responderá. Haverá uma resposta. Deus não deixa o seu povo sem resposta. Você está aí indagando: mas Senhor, por que isso aconteceu? Mas Senhor, por que logo comigo? Mas Senhor, cadê a tua fidelidade? Mas Senhor, e a história? Por que eu estou enfrentando isso, meu Senhor? Deus vai te responder. Sabe? E uma das grandes necessidades da vida cristã é exatamente o conhecimento do plano, da vontade, do desígnio de Deus para cada qual. Para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Meu Deus, que drama, porque nós queremos acertar, porque nós queremos a vontade de Deus, porque nós queremos fazer aquilo que Deus tem para nós. Mas muitas vezes a gente não consegue discernir. E aí, que promessa maravilhosa. E quantas vezes nós vivemos exatamente isso? Titubeamos, vamos para lá, vamos para cá. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando nos desviarmos para a direita, quando nos desviarmos para a esquerda, no nosso espírito, nós vamos ouvir a direção de Deus que vai nos guiar. E que vai apontar o caminho. E que vai iluminar o caminho. Não vai faltar direção. Os teus olhos verão os teus mestres. Eu quero dizer para você, meu irmão, nesta noite, minha irmã, meu irmão, eu quero dizer para você, há um mestre maravilhoso que nos foi deixado como companheiro e ensinador. Ele habita conosco e está em nós. E quando Ele for retirado da terra, nós iremos com Ele. É o Espírito Santo. Espírito de luz, de verdade, de santidade, de persuasão maravilhosa, que nos guia à plena verdade, nos guia ao propósito de Deus, e cuja missão é glorificar a Deus. O Espírito Santo nunca vai lhe propor um caminho que não glorifica o Senhor. O Espírito Santo nunca vai lhe propor uma solução que não exalta o nome de Deus. Porque Deus é coerente. Porque Deus não se contradiz. E toda direção que o Espírito Santo dá ao crente glorifica ao Pai. Glorifica ao Pai. Toda direção que o Espírito dá ao crente faz parte do propósito. É para tirar o crente da zona da tolerância e levá-lo à zona da comunhão plena e diretiva. É para tirar o crente daquele perigo e levá-lo à segurança do propósito. Qual é o seu momento? Deus está esperando você? Você está ciente de que o caminho que você está trilhando não é o caminho de Deus para a sua vida e mesmo assim você continua nele? Você está na zona da tolerância e Deus parou tudo, está esperando você para poder não sentenciar uma condenação, porque Deus ama você e Deus quer que você experimente a graça e o propósito. Deus tem direção. Se você decidir obedecer, atentar para a voz de Deus, a direção vai chegar. Lembre-se de uma coisa: Deus não
revela coisa alguma para satisfazer curiosidade. Deus não está preocupado em justificar nem explicar nada. Deus traz luz e revelação ao coração daquele que quer obedecer. Deus revela para suprir necessidades, não para atender curiosidade. Então, se você quer apenas ver, você não vai ver nada. Mas se você quiser obedecer, haverá luz no seu caminho. E Deus vai lhe conduzir. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho. E você nunca errará. O caminho do céu, nem os loucos errarão. Aleluia. Você nunca errará o caminho, porque o Espírito Santo é o seu guia, é o seu mestre. Os teus olhos verão os teus mestres. Queira a direção de Deus, meu irmão. Queira a direção de Deus, minha irmã. Deus tem luz. Deus tem luz. Aquieta, acalma o coração e deixa Deus completar a obra. E sai dessa zona de tolerância, vem para a zona da graça. A zona da tolerância é a zona da misericórdia. É Deus esperando para não nos castigar, para não sentenciar. A zona da graça é Deus nos concedendo o seu infinito amor. É Deus nos concedendo aquilo que nós não merecemos. Os seus bens, as suas benesses, as suas dádivas. Está precisando de direção hoje? Está num vale de decisão? Se desequilibrou? Quebrou sua unidade pessoal? Está dividido? O inimigo está tentando por todos os lados te atingir, cobiçando a sua fé, cobiçando a sua experiência com Deus. Eis que o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Eis que o Senhor se detém para se compadecer de vós. E a promessa é essa: haverá consolação para Sião e para Jerusalém. Tu não chorarás mais, ainda que tenhas comido pão de angústia e tomado água de aflição. À voz do teu clamor, Ele te ouvirá e ouvindo te responderá. E haverá uma direção, e haverá um novo caminho. Este é o caminho, andai por ele. Há um caminho. Você não está perdido, você sabe que Jesus é o caminho. Volta para o caminho, volta para a sua melhor versão, volta para a comunhão, volta para o altar. Não fica simplesmente na zona da tolerância. O que quer que seja, renuncia, não vale a pena. Não vale a pena. É perigosa a zona da tolerância. Porque fica tudo parado e o tempo passa. E o tempo passa. E um dia a oportunidade finda. Porque a nossa vida é mensurada no tempo. Deus tem algo maior para você. Deus tem o melhor para você. E o Espírito Santo está aí ministrando ao seu coração. Este é o caminho. Andai por ele. Que ele nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. O Senhor espera para ter misericórdia de vós. Vamos, toda a igreja, vamos ficar em pé agora e vamos orar. Vamos orar.